Por conta da minha cor, do meu estilo de cabelo, né? Às vezes, quando eu chegava no ambiente, a pessoa se afastava. Então, eu pensava que eu era inferior a tudo e a todos. Eu ficava me questionando, pra que eu nasci? Não, por que eu nasci? Porque ninguém me aceita. Começou a me vir os pensamentos de morte. Meu nome é Beatriz da Cruz. Eu cresci num lar de mãe solteira, então com isso acarretou em mim alguns complexos, né, de inferioridade. Então, por conta da minha cor, do meu estilo de cabelo, né? As minhas irmãs, elas são brancas, né? Minha mãe também, eu puxei meu pai por ser negra. Então, esse era o meu pensamento, eu era inferior. Então, eu achava que eu não ia conseguir me formar na escola, eu achava que eu não ia ter uma família, que eu não ia ser feliz. A minha mente era assim, eu só pensava que eu era inferior a tudo e a todos. Nunca ninguém falou, assim, exatamente, você não consegue. Mas a forma de olhar. A forma de olhar, às vezes, quando eu chegava no ambiente, a pessoa se afastava. Então, eu começava a perceber, e aí eu já me vinha o pensamento. Realmente, a pessoa não quer ficar perto de mim por conta disso, por conta que eu vim de uma família pobre, por conta da minha cor. Então, já vinha esse pensamento. A forma que a pessoa agia quando eu chegava no lugar, já me vinha esse pensamento. E por conta da criação que eu tive, como muitas das minhas irmãs demorou para se formar, minha mãe não é formada, né? Então eu pensava nisso, eu já pensava assim, eu não vou conseguir, eu não posso, só vai viver na vida, era a única coisa que eu pensava. Vai viver na vida, porque uma hora acontece alguma coisa, se acontecer bem, se não acontecer, amém. Era esse pensamento que eu tinha. Eu ficava me questionando, pra que eu nasci? Não, por que eu nasci? Porque ninguém me aceita, eu nasci desse jeito, eu nasci diferente de todas as minhas irmãs, eu nasci diferente da minha mãe, então por que eu nasci? Veio os pensamentos de suicídio e eu comecei a querer me isolar, a ficar sozinha. Nesse começo de depressão, eu fiquei 1 mês dentro do quarto deitada. E eu lembro que eu ficava debaixo da coberta e eu só saía debaixo da coberta quando minha mãe trazia bolacha de sal e água para mim tomar. Nem me recordo se eu tomava banho ou não, porque eu só me lembro que minha mãe ia até a mim tentar me ajudar, mas eu não. Era assim, era uma luta que eu tava ali dentro de mim, que eu não queria falar com ninguém, eu não entendia, então eu ficava ali sozinha. E aí me veio o desejo de suicídio. E aí a tentativa. Eu tinha receio de sentir dor, né? Então eu não queria causar dor, eu queria algo que eu deitasse e morresse ali mesmo. Então a primeira tentativa foi medicamento. Então eu tomei o medicamento e dormi. E peguei num sono muito pesado. E aí eu acordei. Quando eu acordei, me veio o pensamento: nem para morrer você serve. E aí veio mais constante ainda o desejo de morrer. Eu quero morrer, eu não presto para nada, eu não sei o porquê que eu tô viva, eu não sei para que eu existo, não tem saída para mim, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí eu acordei de manhã, era num domingo, eu acordei de manhã com a minha mãe se arrumando. Falei: mãe, onde você tá indo? Ela: pra igreja. Peraí, eu vou com você. E aí foi aí que eu decidi e fui com ela nesse primeiro domingo. E quando a primeira coisa que eu pensei, o pastor começou a pregar, a falar. Só que em determinado momento da pregação, ele começou a falar de coisas que ninguém sabia e que eu estava sentindo. Pensamentos que eu tinha que ninguém sabia, que eu não tinha contado para ninguém. Eu falei: não, peraí, tem alguma coisa de diferente aqui. Como que ele sabe disso? E aí eu comecei a pensar, será que Deus existe? Talvez, se ele existe, ele tá aqui. Ele tá aqui e eu vou fazer o que tiver que fazer para mim ser feliz igual esse homem aí tá falando. Então eu vou voltar outras vezes. Esse era o meu pensamento, vou voltar outras vezes. Então eu comecei aos domingos, comecei a voltar, a entender, né, o que ele estava falando, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, e ele falava da Bíblia, falou do batismo nas águas. E aí eu comecei a querer entender mais. Comecei a participar regularmente das reuniões, né? Então eu já não ia só de domingo, eu ia outros dias, né? Eu ia na quarta, eu ia na sexta. Mas no fim o pastor sempre falava, né? Vamos buscar o Espírito Santo, vamos falar com Deus. E aí, por mais que a obreira ali me orientava e tal, eu ficava pensando: Espírito Santo? Ela começou a me explicar, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus foi, morreu e deixou o Consolador.
Quando ela falou a palavra consolador para mim, eu falei, consolador vai me consolar de tudo isso que eu sinto, que as minhas tristezas, todos aqueles complexos, ele vai me consolar disso. Falei, eu quero ele. O que eu tenho que fazer? Não, me conta o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Aí, quando ela começou a me explicar, né, sobre o Espírito Santo, veio o jejum de Daniel. Aí, pronto, jejum de Daniel, o que mais é isso, né? Que eu não entendia muita coisa. Ela falou do jejum de Daniel. Olha, o jejum de Daniel é você se abster de tudo aquilo, né? Que te distrai, que te faz sentir. Você tem que abandonar. Quando ela falou abandonar, eu falei, abandonar o que mais? Porque eu pensava, já abandonei a vida errada, eu mudei assim, né, de roupa, mudei a maneira de falar, o que mais que eu tenho que fazer? E aí ela começou a me fazer algumas perguntas, né, de como eu era dentro de casa, como eu era sozinha, como eu era no trabalho. E conforme eu fui respondendo para ela, eu comecei a perceber que eu gostava de sentir. E aí eu comecei a ver que eu estava sendo enganada pelo meu coração. Eu percebi que eu tinha que abandonar o sentimento que vinha do coração. Então eu tirei a questão de música, de filme, o que de fato me alimentava, né? Alimentava o meu sentimento, alimentava o meu coração. Eu abandonei tudo isso e comecei a focar na fé, né? Comecei a focar nas mensagens, né, que a gente recebia aqui no rádio. Eu ouvia muito, né, que minha mãe ouvia muito, então eu ouvia muito com ela, né? Comecei a ler a palavra de Deus, que era uma coisa que no começo ela falava para mim ler, e aí eu lia, eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo. Mas nesse propósito, eu fiquei firme, ó, não tô entendendo, mas eu vou entender. Então, eu comecei a orar mais, acordava de madrugada, né? Eu recebi o Espírito Santo no 4º dia do jejum de Daniel. Aparentemente, esse 4º dia parece muito rápido, né? Nossa, é muito rápido. Começou agora e já vai receber o Espírito Santo. Eu vejo que foi por conta da minha entrega. Foi numa reunião de domingo, então ali eu fui pro tudo ou nada. Então eu fui pra frente do altar, e foi bem no cantinho assim do altar, mas eu determinei, falei ali pro Senhor Jesus que eu não saía dali sem o Espírito Santo, porque eu tava entregando tudo, o coração, o sentimento, eu tava entregando ali. E tudo que eu queria era o Espírito Santo, porque eu sabia que se eu recebesse o Espírito Santo, tudo ia mudar na minha vida. Dentro de mim ia mudar. E se dentro de mim ia mudar, o restante ia ser só um complemento. Então, eu me entreguei. Me esvaziei, assim. Me esvaziei de tudo. De qualquer pensamento futuro, de qualquer sonho que eu tinha, de qualquer desejo que eu tinha. Então, ali, quando eu entreguei o meu tudo, 100%. E aí, eu não senti nada. Eu não precisei sentir nada. Mas eu tive a certeza que o Espírito Santo tinha sido derramado dentro de mim. E que Deus, o próprio Deus, o Criador de tudo, morava dentro de mim. Foi a maior alegria de toda a minha vida. De toda a minha vida. E eu queria chorar, e eu queria rir ao mesmo tempo. E eu queria falar para todo mundo o que estava acontecendo. E eu não conseguia explicar em palavras, né? O que eu estava ali vivenciando aquele momento. Porque eu não estava sentindo. Porque toda aquela felicidade que antes eu senti no mundo, que eu busquei, nada se comparava que eu estava recebendo naquele momento. E eu encontrei o tesouro, que foi o Espírito Santo. A felicidade que eu buscava não se compara, porque foi além da minha expectativa. Hoje a Beatriz é totalmente diferente, é feliz de verdade. Hoje eu moro, né, com a minha mãe. Eu conto para ela, né, as minhas dificuldades, as minhas vitórias. Ela também divide as dela comigo. É um relacionamento totalmente diferente, de mãe e filha de verdade, né? Como tem que ser. Os pensamentos é totalmente diferente. Hoje não tenho desejo de suicídio, complexo já não existe mais. Complexo de inferioridade por conta da cor, do estilo de cabelo, de roupa, já não existe mais. Já esses pensamentos não tem mais. Né? Pensamento de desistência, de que vai dar tudo errado, não, já não existe mais. Foi trocado, esses pensamentos foi trocado pela mente do Senhor Jesus, né? De certeza de que vai dar certo. Em meio às lutas, todos os problemas que passa, vai dar certo.